Pessoal, notícia urgentíssima de bastidores para você. Pega aí o seu cafezinho, senta no sofá aí, porque eu vou te contar uma reviravolta de bastidores que acabou de acontecer em Brasília, que você não vai acreditar. Envolvem pelo menos 4 personagens. Ministro André Mendonça, a Polícia Federal, vamos colocar ele aqui como um personagem, né? Quando a gente fala PF, a gente fala da instituição, mas vocês sabem que tem todo um contexto aí. Tem a PF Gestapo e tem a PF que está com o André Mendonça. Isso, há um racha na Polícia Federal. O terceiro personagem chama-se ministro Luiz Roberto Barroso e o quarto personagem é o Alexandre de Moraes. Covardia do ministro Alexandre de Moraes em trabalhar nos bastidores para entregar a cabeça do ministro Luiz Roberto Barroso para o presidente Donald Trump, para os Estados Unidos, também para a própria justiça brasileira, ou nada mais, nada menos do que uma jogada da Polícia Federal e do ministro André Mendonça para pegar todo mundo. Rodrigo, não estou entendendo. Calma, que eu vou te explicar. Vejam vocês que bombaça que acaba de explodir. Eu coloco aí na tela para você, né? Já era para estar na tela, mas aí, ó. Polícia Federal, gente, está pedindo a saída do Daniel Vorcaro de cela especial depois de rejeitar, depois de dizer não aceito a segunda delação do Daniel Vorcaro. Investigadores afirmam que proposta não trouxe dados inéditos e aguardam decisão do ministro André Mendonça. O que a Polícia Federal, que está trabalhando com o André Mendonça, está dizendo nesse movimento para o Daniel Vorcaro? Deixa de ser malandro. Deixa de ser safado. Porque não era para você estar em cela especial, porque você é bandido. Cela especial, condições especiais, é se você entregar quem tiver que ser entregue na sua delação. E até agora você está dando nó na Polícia Federal. O que a Polícia Federal fez? A Polícia Federal pediu a cabeça do ministro Barroso. Como assim, Rodrigo? Calma. E o ministro Alexandre de Moraes pode, por incrível que pareça, dobrar a aposta para cima do Daniel Vorcaro para se livrar, junto com o Mendonça, para entregar o Barroso para o sistema, já que ele cascou fora do Supremo Tribunal Federal, não é mais ministro, para livrar o Toffoli, que é ministro, para livrar o Alexandre de Moraes, que é ministro, e para livrar, senhores, pasmem, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que acaba de ser delatado pelo Daniel Vorcaro. É a única novidade que tem nesse beneplácito que o Daniel Vorcaro recebeu de cela especial. A única novidade, no caso, são os milhões que o presidente do Senado Federal recebeu. Bom, é muita informação, claro que eu sei. É muita informação, claro que eu sei, mas eu quero te explicar, detalhe por detalhe, por que é que o ministro Barroso pode se dar muito mal nessa história toda. Pode se dar muito mal nessa história toda. Detalhe por detalhe, eu te explico agora aqui no canal. Antes de mais nada, gente, é claro que você vai ficar comigo aqui até o final, porque no final eu vou te revelar um detalhe dessa história. Para me ajudar, você vai dar um like, vai conferir se você está inscrito e ativar o sininho das notificações. Mas faça isso agora. Dê um like, confirma se você está inscrito no canal, porque se você não está recebendo nossos conteúdos aqui, porque você não está inscrito. Ou você não ativou o sininho das notificações. Eu quero convidar você também a se juntar a essas pessoas incríveis
que estão fazendo parte do nosso clube de apoiadores. Rodrigo, o que é o clube de apoiadores? É um grupo seleto de amigos meus que entram em contato comigo por esse celular aqui. Todo mundo que me chama fala comigo. Depois o pessoal pode até dar o testemunho aí nos comentários. Por favor, galera do Clube dos Apoiadores, eu falo com todo mundo, dou atenção, atendo aí as dúvidas que cada um tem. Então, primeira coisa, você vai salvar esse número aqui no seu celular. Salva 11 933 73 6806. Salvou? Salvei. Usa esse mesmo número como chave Pix aí no teu aplicativo de banco e faça um Pix aqui, tá? Um Pix para nós de qualquer valor, de qualquer valor. E eu vou te mandar o meu livro 5 estrelas. Ah, o meu livro 5 estrelas. O mais vendido da minha plataforma digital. Ustra, o remédio amargo contra o comunismo. Nesse livro, eu conto histórias e fatos curiosos da história do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, na perspectiva do próprio presidente Bolsonaro e de entrevistas que eu consegui resgatar dele em alguns meios de comunicação. Por que é que ele foi tão injustiçado? Por que esse personagem foi tão importante para o comunismo não se instalar no Brasil? E por que o Bolsonaro colocou a camiseta do Ustra em determinados momentos? Por que é que o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, usa a camiseta do Ustra em determinados momentos? E se isso é um código para os Estados Unidos interferirem no Brasil quando necessário? Será? É muito importante. Vai ler o livro que eu te conto detalhe. É um livro top. Tem ilustrações, tem fotos recuperadas da época e um texto de fácil leitura que você vai amar. Faz o Pix, me manda o comprovante, eu te mando o livro versão digital e te mando o link para você vir fazer parte de um grupo aonde você tem acesso diretamente à minha pessoa para tirar dúvidas, para me mandar reportagens, para a gente discutir o Brasil juntos. Não é legal? Vamos lá. Gente, é um verdadeiro tabuleiro, um verdadeiro xadrez o que está acontecendo no Brasil. A Polícia Federal tem sob sua custódia preso um dos mafiosos mais importantes da história do Brasil. Um camarada que colocou a bagatela de milhões de reais na conta de poderosos da República. Um camarada que patrocinou o caos na questão dos bancos do Brasil. O nome do presidente do Senado Federal acaba de aparecer nessa história para você ter uma ideia. Mas o ministro André Mendonça não se deu por satisfeito. O ministro André Mendonça quer mais informações. André Mendonça e a Polícia Federal podem tirar o Daniel Vorcaro de uma cela especial, mais aconchegante, talvez com televisão, com frigobar, uma cela mais tranquila, para colocá-lo em uma cela onde ficam os bandidos de fato, sem nenhum tipo de regalia, para tirar dele o beneplácito dessa cela especial, porque ele não está colaborando com a justiça, segundo a própria Polícia Federal, que não está nada satisfeita. Cada apertão que a polícia dá para ele, ele pede um benefício e ele vai entregando pessoas a conta-gotas. O último agora foi, repito, Davi Alcolumbre, o que explica talvez, só talvez explica, a canalice do Davi Alcolumbre em manter longe do Senado Federal a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e tantas outras questões importantes do Brasil. Jogo do tabuleiro que está se dizendo nos bastidores. Jogo do tabuleiro que estão dizendo nos bastidores. Ministro Luiz Roberto Barroso pode ser um boi de piranha nesse momento para tentar salvar o ministro Alexandre de Moraes. Tanto da justiça americana naquele processo da Trump Social nos Estados Unidos, do X, do Elon Musk, e também do Rumble, um grupo de empresários que processou o ministro Alexandre de Moraes em cortes americanas, ou seja, são 3 mega empresas
que vão custar para o Alexandre de Moraes centenas de milhões de reais e bancas de advogados especializados em leis americanas, porque o Alexandre de Moraes violou a 5ª emenda da Constituição americana e a casa está caindo para ele. A promessa foi de Magnitsky para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos para o André Mendonça, menos para o Nunes Marques, ok? E para o Luiz Fux, que no final, de maneira coerente, estava defendendo as causas do Brasil e os Estados Unidos atendeu. Perda de visto para o ministro Barroso, para os seus filhos, não pode mais entrar nos Estados Unidos, mas não veio a Magnitsky. A Magnitsky não veio, porque os Estados Unidos configurou o Alexandre de Moraes e o enquadrou como violador de direitos humanos, o que poderia acontecer com muitos outros ministros. Daí vem o boi de piranha da história que eu estou dizendo para vocês. O mundo político, querido, ele é tão sujo e os bastidores, ele é tão sujo da política brasileira que o ministro Luiz Roberto Barroso, que pede para sair do Supremo Tribunal Federal para não sofrer mais pressões do seu patrão Lula, porque estava com medo de ser sancionado da Lei Magnitsky, volta ao alvo de Marco Rubio nos Estados Unidos, após declarações esdrúxulas nos bastidores e também para a imprensa brasileira, ok? De que o que estava acontecendo no Brasil referente ao ao Daniel Vorcaro, referente à pressão que estava sendo feita do ministro André Mendonça para cima do Daniel Vorcaro, o ministro Roberto Barroso quis dizer que isso era uma pressão política e não criminal. A justiça americana, que está de olho para condenar o ministro Alexandre de Moraes criminalmente nos Estados Unidos por ter violado a 5ª emenda da Constituição americana, por ter cerceado, censurado cidadãos americanos nestas redes sociais e até mesmo prejudicado essas redes sociais de maneira financeira. Alexandre de Moraes estaria apontando nesse momento o ministro Barroso como uma das pessoas que, nos bastidores, mesmo aposentado, estaria tocando o terror para cima do ministro André Mendonça e atrapalhado, de certa forma, junto com o Lula, claro, politicamente as investigações que podem fazer do Daniel Vorcaro, repito, um dos maiores mafiosos da história do Brasil, delatando nomes importantes da República Federativa do Brasil, e o Alexandre de Moraes saindo como limpinho nessa história, porque não está se metendo. Moraes não está falando nada sobre isso. Gilmar Mendes não está falando nada sobre isso. Carmen Lúcia não está falando nada disso. Pasmem, senhores. Nem Flávio Dino está tocando no assunto, mas quem nos bastidores está enchendo o saco? O ministro Barroso, que estaria inclusive sendo entregue de bandeja por parceiros para que não sujassem a toga diante do mundo. Entregaria ministro Luiz Roberto Barroso como boi de piranha para os Estados Unidos como articulador de uma grande trama para tentar salvar a pele de Daniel Vorcaro. Isso é o que se diz, isso é o que se fala. Fontes, Rodrigo, fontes! Ei, jornalista não é obrigado a dar a sua fonte e é protegido por lei disso. Eu escutei isso. Vamos saber disso daqui a pouco. Se o toque-toque da Polícia Federal não tocar a campainha do ministro Luiz Roberto Barroso, o que será um escândalo nacional, o que vai ser uma cortina de fumaça extraordinária para esconder Alexandre de Moraes, aliado do sistema, Toffoli, esqueci de falar do Toffoli, e outros. Será? Coloca aqui para mim aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. Voltamos já.